elementos. Ótimo. Eu vou começar a configurar a transmissão. Vai aparecer que está transmitindo, mas não está ainda, tá? Tá. Eu vou seguindo a Lu. É? Tranquilo. Peraí que ele está carregando aqui. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Estamos no nosso segundo evento desse mês de maio, onde a proposta é trazer casos reais, né? A gente escutar um pouquinho da experiência desse pessoal, né, desses mediadores, colegas profissionais que vêm desenvolvendo trabalhos interessantes, e a gente também ter essa experiência de o trabalho, né, na mesa de mediação, como acontece, e não ficar também tanto só na teoria, né? A gente não ficar discutindo tanto teoria, mas as práticas mesmo. E hoje, então, no nosso segundo evento, nós já tivemos aí o Vitalino falando das empresas, né, da mediação empresarial, trazendo os casos reais, né, no empresarial, e hoje nós temos a mediação no superendividamento, né, então, casos reais também e soluções possíveis, né, possíveis soluções ou não, né, coisas que acontecem dentro do superendividamento, e quem nós trazemos hoje aqui para falar com a gente, trazer essa experiência para nós, é Evelyn Fleming. A Evelyn é uma advogada bastante experiente na recuperação judicial e falências, né, como advogada, mas ela é uma excelente, uma brilhante mediadora no superendividamento. Eu escuto muito a Evelyn, escuto a Evelyn e a Carla Delgado, né, que são as minhas sócias aí, então também a gente tem essa proximidade, então sei que o trabalho da Evelyn é bastante interessante, ela se dedica e faz realmente uma brilhante mediação no superendividamento. Então, a gente trouxe a Evelyn para partilhar essa experiência aqui conosco. Evelyn, bem-vinda ao Centro de Mediação da UAL. É uma super satisfação, né? Eu tenho uma alegria de trazer todas as pessoas que eu conheço, amigos, né? Os que nem conheço, e às vezes conheço aqui, mas são pessoas que sempre têm essas experiências para partilhar com a gente. E claro que tu, uma pessoa bem próxima, mais alegria ainda tenho, né? Então, seja muito bem-vinda ao Centro de Meditação e fico bastante feliz, né, de ouvir as tuas partilhas e também partilhar com os colegas as suas experiências. Bem-vinda. Lu, eu tô tão feliz com esse convite, né? Estar nesse espaço que tantos mediadores que eu admiro já passaram por aqui, né? Tu referiste a Carla é um privilégio trabalhar com ela, porque ela tem uma vasta experiência, ela trabalha no tratamento do superendividamento, né? Desde antes da lei que a gente vai falar agora, né? Ah, a gente está, o superendividamento aqui no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem um Sejusc temático, né? Foi uma luta da doutora Karen, da doutora Clarissa, né? Que tanto vem se dedicando a essa matéria também há mais de uma década, né? Preocupadas e acompanhando esse problema, né? Que faz parte aí, da nossa da mídia, né? A gente todo dia escuta notícias sobre a matéria, né? E, e esse olhar cuidadoso do Sejusc também temático, né? Na pessoa da doutora Karen e agora da doutora Cristiane Hope, né, que assumiu o Sejusc de Porto Alegre, que é a responsável pelo Sejusc do superendividamento, né, que tem essa percepção de que o superendividamento não é só um problema financeiro, né? Ele é um problema, ele é humano, ele é emocional, ele é social,
né? Por trás de cada dívida existe uma história de vida que precisa ser ouvida para que a gente possa tentar construir soluções possíveis e sustentáveis, né? Ah, o superendividamento ele acontece quando a pessoa perde a total capacidade real de pagar as suas dívidas sem comprometer a sua subsistência, né? E é importante trazer que isso que não significa simplesmente estar endividado, né? A pessoa super endividada, ela quer honrar com as suas dívidas. Mas a questão é que ela entrou num problema é um ciclo, né, problemático, porque a renda não vai acompanhando esse desenrolar das dívidas. E aí ela entra numa roda de negociação, onde ela começa a ter que lidar com juros altos, com o surgimento de refinanciamentos, e ele vai perdendo a total capacidade de se reorganizar financeiramente, né? E isso não acontece porque ela está consumindo coisas supérfluas, né? Não tem a ver com uma irresponsabilidade financeira, né? É o que a gente pensa que a pessoa super endividada é uma irresponsável, né? E não é. Ele não acontece por excesso de consumo, né? Na prática, que a gente percebe nas mesas do superendividamento, a origem está em doenças, ela está em desemprego, ela está na aposentadoria, ela está na separação, né? Ela está nesse vício agora desses jogos virtuais. Aí a gente tem toda essa problemática das bets, né? Essa semana saiu eu vi a notícia, a gente não consegue ver a sentença porque o processo está em segredo de justiça, mas a oitava vara civil aqui do tribunal julgou um caso em que a Bet tem que indenizar o consumidor, né? Porque ele levou esse num vício tão grande que ele perdeu a capacidade de gerir a própria vida, né? Nós temos essa questão da concessão do crédito fácil, né? Dos empréstimos sucessivos. É, Às vezes Ontem empréstimo para pagar empréstimo, né? Então vai é, acumulando assim. vira um ciclo, né? Que não tem fim. Ontem, em duas sessões que eu atuei, né, vou trazer os primeiros casos recentes aí. Teve o caso de uma senhora, né, funcionária pública de um município aqui da região metropolitana, e na sessão individual, porque aqui a Carla, ela desenvolveu um procedimento em que antes de iniciar a mediação propriamente dita, a gente conversa um pouquinho com o consumidor, né, para entender a atual situação dele. E aí, nessa conversa individual com o consumidor, com essa consumidora ontem, ela disse que ela é funcionária pública de um município aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que ela sempre teve uma vida modesta, né, e que ela não tinha dívidas. Mas em 2015 ela descobriu um câncer. E aí ela teve que fazer empréstimos para complementar o tratamento, porque o plano de saúde não cobria a totalidade do tratamento que ela precisava fazer. E a partir dali ela entrou nesse ciclo, né, de fazer um empréstimo para pagar o outro. Começou a entrar numa roda de refinanciamentos, né? E veja, e a sessão dela foi agora em 2026, ela ainda está lidando com uma questão que teve origem numa doença, né, lá em 2015, né? E ela dizia exatamente isso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa honesta, eu tô com vergonha, né? Mas eu precisei desse empréstimo para tratar da minha saúde, né? Graças a Deus ela disse que ela está em remissão. Então, são essas questões, né, que ficam permeando a mesa, né? Ontem também teve uma professora que foi vítima na Covid, ela teve que organizar a casa dela para dar aula virtual, né? Ela não teve auxílio nenhum, né, da mantenedora da escola onde ela trabalhava, então ela teve que investir em computador, internet, né, para poder dar aula para os alunos dela. Depois disso, ela também descobriu uma doença. E aí, para complementar, ela mora em Eldorado, né? Foi vítima da enchente. A casa dela ficou 40 dias embaixo d'água.
ela perdeu tudo que ela tinha dentro da casa, teve problemas estruturais na casa dela. E aí ela disse, poxa, e aí nos meus empréstimos que eu venho, né, também, que eu comecei lá na Covid, quando eu tive que me organizar em casa para dar aula, ah, agora tinham venda casada de seguro completo de residência. E ela foi acionar o seguro por conta da enchente e a seguradora ainda negou, né, a cobertura. E então, são situações que, né, da Eu vou vida pegar uma cotidiana das pessoas. palavrinha que tu falou aí, vou puxar um outro lado aqui. Casualmente, nós estávamos, né, ontem na palestra aqui em Porto Alegre com a nossa queridíssima professora Naura, americana, estava presencialmente aqui, e nós estávamos, né, ela estava falando sobre essa questão muito mais humana, né, e tu falaste ali uma palavra que me chamou bastante atenção, que a senhora disse, né, eu estou com vergonha, né, então, como é que vem, né, Evelyn, como é que o mediador tem esse cuidado dentro da mediação do superendividamento, né, de lidar com esse lado pessoal e muitas vezes aquilo que nem é dito, né? Ela ainda falou que tem vergonha, às vezes nem falam que estão se sentindo assim. Né? Como é que o mediador lida com isso? E a gente sabe, né, que na nossa função da mediação tem aquela iceberg, né, que o que é dito é o mínimo, né? A parte de cima e a parte de baixo toda é o subjetivo que a gente tem que, né, trabalhar isso e tal, enfim. No superendividamento, como é que isso funciona? Essa é a importância também, Lu, dessa conversa prévia com o consumidor, né? O que que acontece? Quando o consumidor super endividado chega na sessão, ele sempre relata que ele está sofrendo de ansiedade, que ele está deprimido, que ele tem vergonha. Muitas pessoas, elas relatam que elas até se isolaram, sabe, das pessoas próximas. Muitas escondem da família o problema, né? Tem aquela sensação de fracasso. Então, é importante a gente trazer, né, para esse consumidor que aquele é um ambiente seguro, né, para negociar, que a gente sabe que ele é um consumidor de boa fé, né, porque a pessoa que não quer pagar os seus credores, ela não vai procurar um advogado ou uma defensoria pública, o Procon, o balcão do consumidor das universidades, né, para entrar com um pedido. Aqui no estado, ele pode ser tanto processual, mas a gente trabalha o superendividamento nos pré-processos, expor todas as vulnerabilidades dela, né, numa tela para pessoas que elas não conhecem, né, se elas não tivessem a intenção de resolver o problema. Então, a gente trabalha muito essa questão, né, de empoderar e de preparar essa pessoa para enfrentar depois a mesa de negociação com os credores, né? Tirar um pouco. Claro que a gente não consegue eliminar, né, todos esses sentimentos numa conversa de 20 minutos, né? Mas a gente consegue amenizar. As pessoas elas entram, a ideia é fazer com que elas iniciem a conversa com os credores, sabe, mais tranquilas dentro do possível e que tragam, né? Elas não precisam, ninguém precisa abrir o livro da vida para as pessoas, mas que pontue. Olha, eu passei, né? Eu quero dizer para vocês que eu passei por uma situação, né, de doença depois de Covid, eu fui vítima da enchente, né? Nós tivemos, até a Carla estava comigo nessa sessão, era um Só pré-processo. fazer um parêntese aqui para quem está assistindo, quando a gente fala de Carla, é Carla Delgado, ela é instrutora, Isso. é supervisora aqui também do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, da Escola da Júris, então é uma pessoa que trabalha e se empenha muito, né, no superendividamento também, então é só para que as pessoas saibam de que Carla nós estamos Isso, falando aqui. nós estamos falando. Ela se Desculpe, empenha muito interromper. também ela se empenha muito, né, Lu, para aprimorar o procedimento, né? E também tem esse lado, essa visão muito desse lado humano, né? Então, a ideia é essa, sabe? É tentar melhorar um pouquinho, fazer com que aquela pessoa entenda que aquele é um espaço de escuta seguro, sabe? Que ali não vai ter nenhum julgamento, sabe? Ninguém, né, que ela tá segura para tratar daquele assunto. Mas nesse caso com a Carla, era um pré-processo e
A pessoa que entrou, o senhor que entrou com o pedido de superendividamento, ele até entrou com o auxílio de um advogado, mas quando a gente inicia a sessão, nós nos deparamos com a esposa dele, né? No momento em que ele entrou com esse pedido, que da data que aconteceu a sessão, ele foi internado numa clínica, né, com vários problemas emocionais, né? E, e aí a esposa estava nessa conversa individual, ela estava apavorada porque ela disse que as pessoas estavam batendo na porta dela para cobrar ele, né? E era um senhor aposentado com uma aposentadoria um valor, né, alto, perto da média das pessoas, né? Ele tinha uma aposentadoria aí de 23 mil reais. E não tinha, sabe, estava totalmente comprometida com empréstimos e com dívida com agiotas. E é uma E situação bem constrangedora para a pessoa, né, Evelyn? e ela não sabia que o marido estava super endividado. Ela tomou conhecimento quando o advogado fez contato para avisar daquela sessão, né? Então, é isso. Essas questões elas acontecem no dia a dia das mesas do superendividamento, né? E elas acabam impactando, inclusive, a vida familiar das pessoas, né? Olha a situação dessa senhora, ela estava com o marido internado numa clínica, né? Tratando de depressão, de bipolaridade, de uma série de problemas, e tendo que lidar com medo, né? De estar na casa dela, né? Porque tinha gente cobrando no portão, né? E tendo que lidar com tudo isso, né? É complicado. Como a gente. Pode Desculpe, pode falar, ser. Lúcia. Não, Não, segue. não, eu ia dizer, como a gente, os nossos ouvintes aqui, a maioria são mediadores e advogados, né? Ou as duas coisas. Tem muito, acredito que tem muitos aqui que não atuam na área de superendividamento, né? Então, vou focar um pouquinho de os mediadores conhecer como é que funciona também, né, a mediação do superendividamento. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a formação, né, Evelyn? Me fala um pouquinho da formação. Isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o mediador do superendividamento, ele é especializado, então ele tem a formação. Nós tivemos uma formação, nós temos a formação que ela é feita pela Júris, né? E temos a formação que foi feita pelo NUPEMEC, né? E, e tem o Sejusc do superendividamento hoje, né? Que concentra a maioria desses pedidos. No interior do estado, alguns Sejuscs tem sessões de superendividamento, mas acredito que a maioria esteja aqui em Porto Alegre. Mas, e aí a sessão, na sessão do superendividamento aqui no estado, né, a experiência que eu tenho, nós conversamos aí uns 20 minutinhos com o consumidor, né, com o objetivo de a gente atualiza as informações relativas à renda dele. Seria uma pré-mediação É antes uma com o pré-mediação, consumidor, isso. A gente é no dia da no dia da sessão mesmo. mediação, da sessão Aham. mesmo, a gente reserva esse tempo para conversar de forma individualizada com o consumidor e com o advogado dele, se estiver presente. Aí o que que a gente faz? A gente atualiza as informações da renda, né, dele, das despesas mensais recorrentes, ah, atualiza, porque às vezes no momento em que ele ajuizou a ação ou de que ele pediu, no pré-processo é mais rápido, mas às vezes passa, no processo às vezes passa um ano, né? Então essas informações, muita coisa acontece em um ano, né, na vida das Sim, a pessoas. situação já deve estar bem pior, os valores Bem nem são pior. mais os mesmos, né? E então a gente atualiza isso, depois a gente tenta entender, né, e conversar com ele sobre o plano de pagamento, né, dentro daquela realidade, o que que é uma possibilidade viável para que ele consiga responder a todas as responsabilidades que ele tem, mas também sem deixar de ter condições de viver, né, com o mínimo que qualquer um precisa para viver com dignidade, né? Feito isso, nós trazemos os credores para a sessão e aí começa a mediação propriamente dita, né? Aqui no estado, o consumidor traz essas informações iniciais para os credores, depois cada credor traz o detalhamento das dívidas e também precisa trazer propostas de negociação, né?
aqui no estado. Quando o credor não é colaborativo, ele pode ser sancionado, porque a lei do superendividamento prevê sanções, né, para o credor que não colabora com o procedimento. Né? Então, ele pode sofrer sanções, Tu né? disseste uma coisa importante aqui. Então, os bancos, digamos, ou a empresa, sei lá, a loja, Loja. o né, o credor, enfim, ele é chamado para mediação e ele costuma comparecer à mediação normalmente e tem possibilidade ou Isso. não, né, aí, enfim, de negociação, mas eles costumam aparecer Aqui no e estado eles têm comparecido, Lu, eles sempre comparecem, né? O credor que não comparece ou que comparece e não traz propostas de negociação, a lei do superendividamento prevê algumas sanções, né? O deságio da dívida, o pagamento ao final. Essas sanções elas não são pauta da mediação. A gente tem a obrigação de advertir que elas podem, a gente adverte que elas podem acontecer, né? Mas quem sanciona é a juíza responsável pelo processo, num pré-processo, a juíza coordenadora do Sejusc. Depois que tudo isso está na mesa, o consumidor tem um tempo para conversar com o advogado dele, né, e avaliar as possibilidades. E aí a gente vem para uma nova rodada de negociação. E assim a gente vai indo, né? Na normalmente tentativa, essas rodadas, quando tu fala rodadas, seriam reagendamentos ou ele é normalmente não, resolvido já não, ali numa sessão? a sessão é bem dinâmica, né? Uhum. Porque esse é um processo que esse procedimento ele exige urgência, a gente não pode alongar ele muito, né? A gente pode marcar prosseguimentos, né? Não tem problema nenhum. Mas via de regra existe uma necessidade grande das coisas se resolverem, né? Porque quando as coisas não se resolvem na sessão de mediação, ele volta para o juiz do processo, ou o consumidor tem que entrar com a ação, né? E aí para que o perito judicial elabore um plano compulsório, né? Ou que o plano dele seja homologado, mas a urgência é grande, né? Porque as pessoas estão passando necessidade, né? Elas estão com. Nós tivemos um caso, Lu, em que a senhora era uma idosa que tinha 98 contratos ativos com um único credor, um único banco. 90, sabe o que é uma pessoa ter 98 contratos ativos? Quando o procurador da instituição financeira falou o número, eu pedi para ele repetir 3 vezes. Era 98 contratos ativos com aquela instituição financeira. Ela tinha a totalidade da renda dela comprometida. Pois é, e aí como é que funciona, Evelyn? Por exemplo, quando tem um caso, né? Esse caso, por exemplo, são vários credores e é tudo feito numa mesma, juntos, né? Todos juntos, é isso que eu quero dizer, na mesma É, sessão, ou individualiza para cada, tem um momento para não, cada um? Como é no que o superendividamento, mediador atua nesse aspecto, assim, de conduzir esse pessoal todo? no superendividamento da pessoa física, Lu, a gente precisa negociar com a totalidade dos credores, a totalidade das dívidas. Claro que a gente exclui as que têm garantia real, né? Financiamento de carro, financiamento de apartamento, financiamento de placa solar, ele não entra na negociação, né? Mas ele integra aquelas despesas mensais recorrentes que a pessoa tem, né? Porque ela precisa pagar o financiamento da casa, ela precisa pagar o financiamento do carro. Então, ele entra nas despesas essenciais lá, mas ele não entra na negociação, a não ser que o credor queira negociar. Aí tudo bem. Mas a gente negocia a totalidade das dívidas com a totalidade dos credores. Esse plano precisa ser global. Porque o que que acontece? A pessoa que está superendividada, ela não tem margem para negociação, né? E quando tu não tem margem para negociação, a gente tem que liberar isso. Por isso que é importante essa negociação, ela se dá toda dentro da sessão, com todos negociando juntos, tá? Porque ela precisa ir resolvendo credor por credor. Né? Às vezes tu tem 5 credores na sessão e um credor apresenta uma excelente proposta, mas ela não tem condições de aceitar, porque para ela aceitar ela precisava resolver os outros 4, porque ela não tem margem para pagamento, né? Então,
a sessão ela acaba sendo bem dinâmica, né? E essas resoluções, né, com cada empresa, são feitos acordos parciais? Não, é tudo no mesmo acordo? Como é que o mediador atua em termos de termo final, assim? O termo da sessão do superendividamento aqui no estado, né? Aqui no Sejusc do superendividamento, como é que a gente faz? A gente qualifica os presentes, né? Registra a presença de todo mundo. Aí tem uma parte inicial onde a gente explica de forma resumida ali o procedimento, né? A gente insere no termo consta essas questões relativas à renda, às despesas mensais recorrentes, se tem liminar ativa ou não no processo, quando é um processo, o relato breve do consumidor sobre a situação dele atual, a gente coloca a questão ali da origem do superendividamento, a gente acaba transcrevendo no termo. Aí a gente especifica, né? Então, o credor A, né? O banco X, ele esteve presente, ele detalhou as dívidas, né? Atualizadas, a gente transcreve essas informações no termo. Ele apresentou tais e tais propostas, o consumidor apresentou contrapropostas e eles fecharam eles chegaram ao seguinte entendimento, né? O credor Banco Y, ele informou as dívidas, ele trouxe propostas, o consumidor apresentou uma contraproposta, mas eles não chegaram ao entendimento. Aí tudo isso é registrado no termo, né? O credor o outro credor não trouxe o detalhamento da dívida, ele não apresentou propostas de negociação, ele fica sujeito às sanções previstas no 104A, né, parágrafo 2º, que serão analisadas pela juíza responsável pelo processo ou pela juíza coordenadora do Sejusc, se for um pré-processo. E assim a gente vai indo, né? E esse termo tem que ser muito bem detalhado, até para que a juíza, né, a pessoa que vai, a magistrada que vai homologar esse termo, ter ciência, né? E Isso. eu queria que tu falasse um pouquinho daquele início do acordo lá, né, que dá uma não é uma reflexão, mas dá um parâmetro mais geral, né, da situação da pessoa para que a magistrada entenda o que está acontecendo, né? Conta um pouquinho para nós como é que é isso aí. O quelo, que é quando a gente relata ali a situação do consumidor. Lá no Isso, início do acordo, aquela parte onde dá para tá ela lá no toda a termo. situação, né? Isso, é que no E a termo a gente importância tem. disso, na verdade, também, né? Qual é a importância desse relato do consumidor, né? Porque tem situações que elas acabam sendo postas na sessão, né? Mas elas às vezes não integram os autos, né? Então, a gente faz esse relato. Claro que a gente não entra em detalhes, né? Nesse caso dessa que eu contei dessa senhora que tinha os agiotas batendo no portão dela, a gente não escreveu no termo que ela tinha agiotas que estavam batendo no portão dela. A gente trouxe que ela tinha um comprometimento de dívidas com terceiros, com pessoas físicas, né? Que traziam preocupação para ela, né? A gente tem que fazer com que o juiz entenda que existe um problema ali, mas sabe também sem expor essa pessoa, Sem né? expor, né? Toda a intimidade, né? Então a gente vai pontuando, né? Tem casos às vezes que eu tive um caso que foi bem, para mim foi bem emblemático, porque foi logo depois ali da. E esse depois eu me lembro que eu comentei com a juíza porque me chocou muito. Acho que eu comentei também até com o Felipe Kirchner, que é defensor público, Defensor porque público. foi ali depois da enchente, uns meses depois da enchente, uma senhora que morava em Canoas, ela chega na sessão, né? Da sessão virtual, ela estava na casa de uma amiga porque ela estava 4 meses sem luz.
Aí quando eu perguntei para ela como é que a senhora está hoje, ela desabou num choro, né? E aí quando ela relata que ela está há 4 meses sem luz, eu digo, poxa, mas onde é que a senhora mora? E eu achando que ela estava sem luz por conta ainda da enchente, né? De, de- E aí ela disse, não, eu tô há 4 meses sem luz porque eu tô com a minha conta de luz atrasada. E, e aí eu perguntei para ela, mas qual é o preço, né? Quando é que na conversa veio ali, quando ela trouxe o valor da conta de luz, era um valor muito alto. E eu não conseguia entender o valor né? Não tinha nada que justificasse que ela tivesse uma conta de luz tão alta, né? Porque ela tinha uma casa pequena com 2 peças, né? Nada que justificasse uma conta elevada. Ela tinha empréstimos consignados na conta de luz. Eu não sabia, até aquele momento, que existiam empréstimos consignados na conta de luz. E aí está a importância dessa sessão individual. Porque se a gente está conversando, sabe, e eu não começo a perguntar para ela mais sobre essa questão ali da conta de luz para tentar entender aquele valor, sabe, talvez isso iria passar batido ou não na mesa de negociação. E e nesse caso, quando a gente traz os credores para a sala, até esse foi o primeiro ponto e a gente conseguiu fazer com que a empresa religasse a luz dela, né? Porque o que estava pesando na conta dela era o empréstimo, não era a conta de luz. Pensa alguém que viver hoje, consegue te imaginar 4 meses sem luz dentro de casa? É complicado, né? Porque sem luz tu não é só luz, né? É uma É, geladeira, é uma não, todo, é todo um tudo, até essa. contexto, nem carregar um celular, se é que tem, né? É uma situação É, que deixa a pessoa numa vulnerabilidade imensa, né? até a segurança, né? Imagina, até a segurança na tua casa, né? Eu me lembro que eu fiquei chocada. E aí a gente foi olhar e ela depois, realmente, ela tinha empréstimos consignados na conta de luz, e isso acontece, E aí né? entra nisso, né? A importância do mediador, e a gente sabe que em todas as áreas da mediação, nosso papel, né, é buscar, é tentar ver realmente o que está acontecendo que não está sendo dito, é buscar um algo mais ali, né, que está causando problemas. E o superendividamento, porque às vezes a gente conversa assim, parece, superendividamento uma coisa assim extremamente financeira, né? Vai ali, quase uma conciliação, tipo, né? Vai, resolve ali a questão financeira e tal, e é isso, né? E se a gente, nós, né, como profissionais mediadores, entra pensando dessa forma, né, esse é um caso brilhante de ter esse exemplo de o que não ia resolver o problema, na verdade, né? Ia resolver uma situação pontual, mas o problema dela ia continuar. Né? Então, assim, o quanto nós precisamos, né, em todas as áreas, ter esse cuidado de ter esse olhar, né, para aquela parte de baixo lá do iceberg e tentar realmente buscar, né, através das técnicas, perguntas, enfim, o que está acontecendo, né, as necessidades, né, as possibilidades, tudo isso cabe a nós, né, buscar em qualquer área da mediação. E eu achei bastante interessante a gente trazer nesse rol aqui de casos reais essa questão do superendividamento, porque além de ser uma coisa relativamente nova, né? Tá aflorando muito agora, né? As pessoas estão entendendo e conhecendo que podem trazer isso para uma mediação, né? E tentar resolver seus problemas ali. Esse trabalho do mediador, né? Porque eu acredito que ainda não temos tantos mediadores que atuam na área do superendividamento, né? São poucos, tem cursos aí, agora até está abrindo um curso aí, quem se interessar, pessoal, a gente pode dar a dica aí da inscrição, porque está abrindo um curso, já está aberto as inscrições, inclusive, se não me engano, é na Júris, é um curso de superendividamento, é uma área que está, quando a gente fala aqui da empregabilidade, né, das possibilidades para o mediador, está aí uma nova possibilidade, porque é um mercado que realmente é necessário, né? E a gente sabe que tem muita gente endividada. Aqui no Rio Grande do Sul é uma situação que nós tivemos a pandemia que já, né, deu uma virada na vida de muitas pessoas. E depois veio a enchente que, né, para
matar o resto que sobrou, né? Então, É, assim, foram duas situações bastante difíceis, né? E que estão refletindo até hoje ainda nas pessoas, né? Claro que tem outras situações, evidente que sim, né? E a gente não, como mediador, também não está aqui. Falamos muito sobre isso ontem também, né? A questão de julgar. A gente não está para julgar, né? Mas a gente quer que as pessoas conheçam e saibam, né, que existe essa possibilidade. E eu até queria falar um pouquinho também sobre isso, assim, né, esse olhar do julgamento, né, do mediador quando diz, né, tá devendo isso, e a gente teve um caso ontem lá, né, se tu lembrar, assim, podia contar para a gente aqui, que foi, assim, o legítimo caso do julgamento explícito, né, Evelyn, que aconteceu no evento ontem. o caso, qual deles, Lu, que tu quer que eu te traga? Foram tantos. Qualquer um deles, na verdade, porque todos foram Ah, interessantes, mas tá. da própria julgamento da mediadora, né, em relação ao endividado, né? É, até não foi comigo. Mas foi, acho que foi a Carla que contou, né? Que era que tinha uma dívida, não era da dívida de condomínio? Se não Não me me engano, lembro. sim. É, que aí a pessoa, aí a mediadora perguntou, né? Mas como que tu deve isso, né? É, e Esse, esse modo de falar, né, nosso, é, como mediador, né, mas como que tu deve tudo isso já é um julgamento explícito, né, horrível. e É, parcialidade até, né? Então é muito complicado. E aí toco sempre naquele ponto que todos os eventos aqui eu falo, né, da a responsabilidade que nós, como mediadores, temos com essas pessoas que estão à nossa frente. Quer dizer, é, a gente não pode ter, né, Evelyn, esse olhar do, tá, é bem aquilo, né, tá devendo porque se passou, ou, né, perdeu o controle, ou porque, sei lá, ou é um gastador, né, não é essa visão, porque a gente sabe que tem situações bem difíceis, né, e a maioria né, situações em que realmente é. não se tem o controle, né. O importante, né, Lu, é as pessoas saberem que existe uma solução, né? Para quem acha que não existe saída, existe uma saída. Existe uma reorganização possível, ela nem sempre é perfeita, né? Mas ela existe. E, e é importante trazer também, né? Quando a gente consegue sensibilizar o credor de que quando o consumidor recupera a capacidade mínima dele de organização, isso também interessa economicamente aos próprios credores, né? E isso é importante, a mediação trabalha muito isso, né? Quando ela trabalha essa questão da renegociação global ali, do alongamento de prazos, tu acaba reduzindo essa pressão imediata que aquela pessoa está sentindo, né? Ela também se sente aliviada, né? Não raro as pessoas, às vezes, no final da sessão, elas ficam emocionadas, né? Ah, e tu comentaste que vocês teve a live, né, da questão da mediação empresarial, né? Esses tempos eu fiz uma mediação em que também o superendividado, era uma pessoa física, mas a origem do superendividamento estava misturada com o negócio dele. Ele mora em Eldorado, Que é morador de muito Eldorado, comum, né, Evelyn? morador de Eldorado, né? Tem uma MEI, tinha uma pequena oficina de chapeação e pintura de automóveis e prestava serviço para seguradoras. E com a enchente, a oficina ficou 40 dias embaixo d'água, né? A casa dele também estava embaixo d'água, mas na hora de reorganizar, né, a vida, ele pegou o que ele conseguiu na pessoa física para refazer a oficina, né? E acabou perdendo a esposa, né? Porque aí ele, na tentativa de resolver o negócio, ele acabou se endividando na pessoa física, né? Ele não conseguiu retomar os contratos que ele tinha com as seguradoras, né? Porque ele perdeu, né? Imagina todos o maquinário e as ferramentas de trabalho dele. Ele tinha carro de clientes das seguradoras que estavam lá no pátio, que ficaram embaixo d'água, né? E isso acabou numa mediação de superendividado pessoa física, porque a dívida dele, né, o negócio dele se misturava, né, com a pessoa A física, pessoa né, o jurídica. negócio, a pessoa jurídica se misturava com a pessoa física, e para recompor
a oficina dele, ele acabou usando o cartão de crédito, acabou usando os limites, né, da pessoa física também, né? Então, é isso. A né, essas coisas elas acontecem o tempo inteiro na sessão de mediação, por isso que é importante também o credor entender que quando o superendividado começa a recuperar a mínima capacidade dele, isso também interessa para os credores, porque eles vão começar ah, a receber, né? E porque muitas vezes esse credor ele não está pagando esse consumidor, né? Ele tá lá, ele tem tantas dívidas que ele não faz mais nem frente a elas, né? Ele acaba pagando esses empréstimos consignados, que ele não tem escapatória, mas ele está devendo para o cartão de crédito, ele está devendo, né? Então, são as situações que estão aí, elas estão postas, né, na mesa, sempre da mediação. E E tem a outras gente, situações como lojas, coisas assim também, né, que é, são credores que eu acho que em algum momento já até pensam que já contam como nem receber mais aquele é, valor, né? Então, qualquer negociação ali, ainda que dê uma grande vantagem, né, para o devedor, é lucro para eles, né? Porque vai vir alguma claro que coisa é. que talvez nem viesse mais mesmo, né? Então, É. é uma vantagem para todo mundo, né? E Evelyn, me conta uma coisa assim, por exemplo, a gente sabe que os credores, eles vêm dispostos, né, a fazer alguma negociação. Eles trazem situações, né, ofertas, opções de como resolver, ou eles apenas aparecem na mediação como, assim, dispostos a ouvir a oferta, né, do devedor, como isso é possível, como é que funciona normalmente A gente tem essa a gente, negociação, né? A gente tem credores, Lu, que são mais cooperativos, tá? Nós temos aqui no estado um banco que montou um comitê de crédito. E a gente negocia, quando ele está na mesa, a gente negocia em tempo real com esse comitê de crédito dele, né? Claro que tem situações em que eles têm uma negociação melhor, né? Outras nem tanto, né? Mas já é uma evolução. No início dessas mediações, ele não sequer não queria, ele estava ali porque ele precisava estar, né? E Mas tem hoje ele instituições financeiras, né, Evelyn, que isso a gente vê também nas empresas, né, nas mediações empresariais em relação a bancos, instituições financeiras que não estão preparadas para a mediação, nem sabem direito como funciona isso, né? Então, assim, quando tu disseste agora, né, tem uma instituição que tem lá o comitê que trata disso. E isso seria o ideal, né, do mercado, porque, na verdade, o superendividado pessoa física, é um número imenso. Então, assim, as instituições financeiras deveriam realmente estar mais preparadas para vir e tentar, né, resgatar aquilo que é possível e até para dar dignidade, né, humana restaurar, né? porque assim aquela pessoa que tem, né, que como a gente falou aqui, que não é um mau caráter, né, não é um salafrário no sentido Uma pessoa de boa querer fé. fazer, né? Uma pessoa de boa fé, mas que passa por uma situação difícil, no momento que ela resgata a sua vida, ela pode continuar sendo um cliente, né? Dentro Claro. das possibilidades reais, normais, né? Sem ficar endividado. Então, assim, é interesse de todos isso, né? É claro que é, né, Lu? E a gente não pode também deixar de. A gente não trata diretamente isso na sessão, porque isso também é matéria do processo, mas a gente tem a concessão do crédito irresponsável, né? Como que uma instituição financeira entrega 98, uma pessoa tem com uma única instituição financeira 98 contratos ativos? Da onde isso? Sabe que é um único credor, não são vários. Ela tinha um único credor com o qual ela tinha 98 dívidas, né? É inconcebível isso, né? Isso caracteriza concessão de crédito irresponsável, né? E essa oferta de crédito fácil, se tu pergunta para o superendividado, tá, mas como é que tu fez essa contratação? Ele fez a contratação num momento de desespero no aplicativo no que ele tem no telefone.
sabe? Ele está num momento de desespero com uma situação que ele precisa resolver, ele não sabe o que vai fazer, ele tem lá uma possibilidade no telefone, ele vai lá, ele contrata, ele não sabe o que ele contratou, sabe? Ele não sabe qual foi a modalidade de empréstimo, ele não se deu, ele não parou para pensar qual era a quantidade de parcelas, qual era a taxa de juros, De sabe? Ele não juros. pensa nisso, né? Isso é aquela questão em que tu tem que resolver uma situação momentânea, a pessoa tá desesperada, aquilo tá disponível naquele momento, ela contrata, né? Ah, Exatamente. E e isso é muito aí, comum, né? Esse crédito facilitado, assim, né? Porque é, o pensamento é bem esse, é sair do desespero e depois eu vejo, né? Que não, depois eu vejo. Esse depois eu é. vejo chega e a conta vem, né? E a gente não E aí consegue. ele vem, o depois eu vejo vem através de uma renegociação, né? E aí a gente começa a entrar nesse ciclo No vicioso. ciclo. Eu atendi há umas 2 semanas atrás um rapaz que militar, né? 27 anos. O superendividamento dele iniciou quando ele precisava, ele entrou na academia, né? E precisava comprar farda, precisava comprar material didático, uma série de coisas, precisou mudar de cidade. E aí ele estava começando a vida, né? Guri novo. Ele fez um empréstimo para dar conta, né, desse início dele nessa vida, né, na carreira militar. Quando trocou de estado, né, para poder estudar, acabou se apaixonando, casou. Aí se endividou mais um pouco, depois foi evoluindo, né? O tempo foi passando, ele se divorciou. Uma pessoa com 27 anos, ele começou ele foi investir na carreira, né, na vida profissional dele e acabou se endividando. Olha, e ele estava arrasado, né? Estava arrasado, estava deprimido, né? Sim, porque tu ficar limitado, né? O nome, vou usar bem o termo que a gente usa no dia a dia, É, o nome sujo no mercado é uma coisa que te limita, te deixa realmente, né, abatido, te deixa mal. Acredito que a pessoa fica bem, né, constrangida, limitada, né? Aí, quando precisa para uma coisa realmente, né, que é necessária, aí é, não tem esse crédito no mercado. Então, passa situações, né, onde passa vergonha e tudo. Então, é, tem um cunho, assim, muito dolorido, na verdade, né? Uma coisa que prejudicial à pessoa, né? Muita gente, grande maioria, acredito, até não faz porque quer, não entra nessa situação porque quer, mas porque não sabe controlar, ou porque não, como tu disseste, já numa situação de desespero, não sabe avaliar se aquilo está sendo um bom negócio ou não, né? Enfim, e eu vou até voltar aqui, né, para o curso lá do superendividamento, para esse diferencial do mediador que faz esse tipo de mediação, né? E nós, isso eu quero até salientar, gosto de falar nisso, porque tenho orgulho até, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que nós somos um estado privilegiado com esses sejusques sistemáticos, né? Então, aqui a formação do mediador familiar tem se diferenciada, do empresarial tem a formação, do superendividamento tem a formação, né? E a gente sabe que tem outros estados que basta fazer aquelas 40 horas e vai atuando em tudo que é área, e a gente sabe que isso é bem complicado, né? Não vou dizer que não consiga, é possível que consiga, né? As pessoas podem estudar fora, né, além daquilo ali, buscar subsídios para fazer, enfim. Mas eu queria que tu me dissesse assim, alguns pontos bem, assim, bem importantes, né, do diferencial de fazer esse curso de mediação do superendividamento, onde a gente, se não tiver esse conhecimento, não vai conseguir fazer uma mediação assim. Quais são esses pontos que são fundamentais, além da lei, né? Já tem que conhecer a lei, já partiu daí, né? o procedimento, ele de certa forma está desenhado na lei do superendividamento, né, Lu? Mas ele também aqui no estado foi evoluindo, né? Desde que nós começamos a trabalhar com o superendividamento, depois da lei que é de 21, né? O procedimento ele precisou evoluir, né? Porque o mediador precisa ter esse olhar, né? E aí é para tudo, né? Humanizado dessa situação. Isso é fundamental.
E ele tem que ter a capacidade de conseguir equilibrar essa relação, né? Porque tu tem um credor que ele está na sessão, amparado por advogado, né? Ah, e tu tem um super endividado que nos pré-processos muitas vezes ele está sozinho, né? Então tu tem uma pessoa que emocionalmente ela está abalada, né? Ela está se sentindo sozinha, ela está desamparada e ela tem um problema sério que ela precisa resolver, né? E então o mediador ele tem que ter esse olhar atento, sabe, de, de conseguir, pelo menos naquela sessão, né, dentro desse quadro, que é um quadro difícil, né, motivar essa pessoa a olhar para essa realidade dela. E é uma coisa que às vezes, quando a gente tem um problema muito difícil, a gente não quer olhar, né? A gente fica ali evitando, né? E ele tem que olhar para isso, né? A maioria das pessoas, elas, e a gente tem que ter essa sensibilidade também de respeitar esses momentos, né? Tem pessoas que estão tão envergonhadas que elas não querem falar sobre o assunto durante a sessão. Elas estão ali, elas têm um problema, elas querem resolver, mas elas não querem falar sobre eles, porque aquilo é tão dolorido, é tão vergonhoso, é tão difícil, sabe? A pessoa, né, que ela quer. Então a gente tem que conseguir começar a conversar com essa pessoa para fazer com que ela tente se sentir minimamente à vontade e confortável, né? Para daí dizer para ela, olha, pega o teu contra-cheque, né? Me diz qual é a tua renda, né? Quanto é que tem de desconto de imposto de renda, de previdência, vamos ver a tua renda líquida. E aí a gente começa a fazer umas perguntas, né? Pensa a gente respondendo. Eu uma vez peguei até a doutora Josiane um dia disse que ela foi tentar responder, né, esse formulário socioeconômico do superendividamento que ela teve dificuldade. Aí eu fui tentar responder também, é difícil, né? Porque tem coisas que a gente nem se dá conta e que a gente tem que estar respondendo, porque a gente começa a perguntar, poxa, quanto é que tu gasta com luz, com água, com supermercado, com farmácia, com plano de saúde, com gás, né? E com todas essas contas que a gente precisa. E a pessoa, às vezes, ela não tem mais nem ideia, porque ela não consegue mais pagar essas contas, né? Aí as pessoas às vezes te dizem, olha, eu não sei mais quanto é que eu gasto com o supermercado, porque eu não tenho mais condições de ir no supermercado. A minha irmã me alcança uma cesta básica. A minha conta de luz, um primo tá me pagando, sabe? Então, são essas situações. As pessoas, elas às vezes, elas não têm nem noção da realidade delas, né? Então, esse cuidado, esse olhar cuidadoso o mediador tem que ter. Porque um acordo feito numa sessão de superendividamento, um acordo feito e homologado não cabe arrependimento. E se a pessoa não consegue fazer frente a esse acordo, a situação dela piora, né? E a gente não está lá para piorar a situação de quem já está muito mal, né? Então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, né, da decisão informada, né, dela entender que para ela fazer um acordo, ela e outra, elas estão tão ansiosas para resolver o problema que qualquer acordo, às vezes, elas são capazes de aceitar só para saírem dali rapidinho, né? E às vezes a gente tem que explicar para ele que o acordo é bom, né? E que mesmo sendo um excelente acordo, ele não é viável para aquele naquele momento. A gente tem que ficar aplicando testes de realidade para ver se essa pessoa vai, né? Claro que a gente faz isso na sessão privada, né? Não faz isso na frente dos credores para ver se ela vai conseguir fazer frente a esse acordo, né? Porque o acordo ele tem que ser sustentável, né? Para o consumidor e para o credor, né? Para o consumidor que tem que conseguir pagar ele, né? E para o credor que quer receber, né? Mas a construção de um acordo na sessão de superendividamento, ela tem que ser viável e ela tem que ser sustentável, sabe? Ela tem que ser sustentável e ela tem que estar dentro do orçamento daquela pessoa, né? E é uma pessoa que às vezes não tem noção do que ela tem de disponibilidade, né? Então, esse cuidado, esse olhar, né? O mediador tem que estar treinado para estar trabalhando isso durante toda a sessão. E às vezes a gente tem que voltar nas sessões privadas, né, para se certificar. Olha, vamos, né? Então é isso. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Para mim, o lado mais importante na sessão do superendividamento, embora a gente vá, né, falar de números e de contratos, tem a questão, né, financeira, tem a questão jurídica, mas eu acho que o que a gente mais precisa trabalhar na sessão é sempre o lado humano, né? Porque muitas vezes essas histórias sensibilizam o credor, sabe? Às vezes.
o representante, é não raro, advogados e prepostos dizem, olha, eu me sensibilizo com a tua situação, né? Eu sei que tu és uma pessoa honesta, né? Mas eu não tenho como decidir, eu estou representando uma instituição que me deu esse limite, né? Gostaria de poder ir além, mas eu não posso, né? Então, às vezes, tu tem até essa situação, né, da sensibilidade de quem está lá representando um credor, sabe, que até gostaria de apresentar uma proposta melhor, mas não consegue, né? Porque se sensibiliza e entende a vulnerabilidade daquela pessoa, né? E esse é o trabalho que eu acho que é fundamental para mim nas sessões do superendividamento, né? É, é isso, é trabalhar, né, com o credor para que ele auxilie, para que aquela pessoa consiga recuperar, né, a capacidade mínima dela de organização financeira, né? Porque é isso. E isso a gente trabalha muito. E aqui no estado a gente tem o privilégio, nós temos o privilégio, né, de ter a doutora Karen e a doutora Clarissa, que trabalharam no desenvolvimento dessa lei, né? A doutora Karen é responsável pelo núcleo do superendividamento no tribunal e sempre que ela pode, ela também nos auxilia, né, nesses momentos, né? A doutora Clarissa também, toda vez que a gente tem a possibilidade de assistir ela ou de escutar, é excelente, né? Porque elas vêm trabalhando com essa questão do superendividamento há muito tempo, né? Mas eu sempre penso assim, que no superendividamento o fundamental é não perder a humanidade, sabe? A gente precisa humanizar cada vez mais esse procedimento, né? Ela é uma sessão em que a gente flexibiliza alguns princípios da mediação, né? Então, nós temos aí uma confidencialidade mitigada, porque as propostas vão para o termo de mediação, né? O resultado das negociações vão para o termo de mediação e eles têm consequências, né? Então, ela tem, assim, ela é uma mediação que ela tem, a gente tem alguns pontos ali que a gente flexibiliza. A confidencialidade, então, ela é mitigada. Então, o mediador tem que ter, são esses detalhezinhos assim que fazem toda a diferença, né? A gente não faz simplesmente um termo de não entendimento, né? A gente faz um termo de não entendimento, mas tá lá, né? Toda a explicação de por que que esse não entendimento aconteceu, né? Então, isso é importante. Diferentes, né, É, de outras mediações, onde de a gente também outras não expõe tanta expõe. coisa e simplesmente É, encerra. Então, isso é interessante, né, para o mediador, para nós, né, o pessoal que uhum, quer fazer o curso, ou o pessoal que está conhecendo, a gente sabe que mediações diárias, né, diferentes, têm seus protocolos diferenciados, né, e que a gente deve seguir, e que isso faz com que a gente tenha o sucesso, né, naquela mediação. Enfim, a gente sabe que tem que ter, né, a experiência do mediador, esse cuidado, essa escutativa, né, todas aquelas técnicas que a gente sabe que permeiam a todas as áreas, mas a gente tem algumas coisas que são específicas, né, protocolos que são específicos de cada área, que facilitam com que a gente consiga evoluir, né, na mediação da melhor forma possível, né? de É, realidade, Lu. No foi superendividamento, a gente trabalha com teste de realidade sempre, né? Ele faz sempre, parte né? a sessão inteira. Exatamente. E o mais interessante, né, como tudo, a gente, né, na família também, a gente sabe como é bacana quando a gente consegue construir, reconstruir um diálogo, né, entre pessoas que não se falam, enfim. E no superendividamento é também essa coisa, né, de trazer a dignidade de volta para a pessoa. Né? Então, É, o nosso trabalho é lindo, é fantástico, né? Por poder auxiliar nisso, né? Ser aquela pessoa que a gente não está ali para fazer nada, não julgar nada, nem resolver nada, mas através do diálogo, né? Através de uma oportunidade, através de um espaço de segurança, né? Que a pessoa consiga falar e resgatar, né? A sua dignidade. Nossa, isso é bom demais, né? e entender, né, Então, Lu, que não enfrenta nada sozinho, né? Que eles não exato. precisam passar por isso sozinho, né? Porque eu acho que a maior dor do superendividamento é isso, ele acaba gerando muita vergonha e muito silêncio, né? A pessoa tem vergonha de falar sobre isso.
Uma das coisas que a gente mais escuta das pessoas é dizendo eu sinto vergonha da situação em que eu estou, né? Então é isso, assim. Acredito, porque é um constrangimento, né? Eu acredito que realmente não deve ser nada fácil a gente expor, né? Tudo É, que a tua vida, a tua intimidade, porque é uma intimidade, né? Isso. Então é realmente complicado. e isso, e essa é a grande beleza assim, que eu vejo nessa mediação do superendividamento, é que ela mostra uma coisa que eu entendo que é super importante, que o conflito financeiro ele pode ser tratado de uma forma humanizada, técnica e construtiva, né? A Perfeito. técnica é importante e construtiva, eu acho que isso é fundamental. Exatamente. Como empresarial também, né? Porque a gente É, sabe que as é, pequenas é. empresas têm, né? As empresas familiares que têm questões familiares que também deve ser tratado, né? Com esse lado humano. Bom, estamos aqui já no nosso. A gente não costuma passar muito do horário para não trancar o pessoal, mas eu gostaria só de falar um ponto aqui, deixar bem claro, pessoal, que a gente traz esses casos, né? A gente, claro, não fala nomes, mas a gente está aqui contando esses casos porque nós estamos falando com mediadores, com advogados, com o pessoal que trabalha nessa área, né, com o pessoal que está aqui aprendendo e buscando mais subsídios para a sua formação continuada. Então, a gente traz os casos não com a intenção de expor ninguém, absolutamente, né? É isso que eu digo, a gente não fala nomes, mas a gente conta com a intenção de aprender, de saber como é que as coisas acontecem, né? Que tipo de situação vem, né, para a mesa de mediação, é com esse intuito, tá? Então, é só para deixar claro. Evelyn, muito obrigado pelo teu tempo aí e partilhar com a gente a tua experiência. E te passo a palavra para te despedir do pessoal. Deixa eu só fazer uns comentários aqui. Lá no YouTube, tem o pessoal que está falando lá também, elogiando, parabéns, Evelyn. Né? A Justina está falando, né, da importância do curso de superendividamento, porque depois tem também os mediadores que já atuam há mais tempo com bagagem de aprendizado, com certeza, e a experiência, né? Quanto mais experiência, a gente sabe também que os resultados automaticamente, né, são, não digo melhores, mas são mais rápidos, né, pela experiência. Mas a experiência é uma coisa que a gente constrói também, né? Então, quem está começando vai construir também seu caminho e a gente chega lá e a gente já evoluiu muito aqui, né, com os sejos sistemáticos, com os empenhos aí de todo mundo, a Carla Delgado que faz e que dá esse curso extremamente bem, né, os mediadores de superendividamento todos conhecem, sabem do que a gente está falando, o empenho que ela tem de fazer com que os alunos aprendam, né, de uma forma muito humanizada e que tenha esse cuidado humano que eu acho fundamental também. Te passo a palavra para te despedir do pessoal, Evelyn. Lu, eu agradeço a possibilidade de estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite. Ah, e me despeço, então, do pessoal. Desejo aí um bom final de noite. Espero não ter falado demais, né? Eu engatei uma primeira aqui e fui embora, né? Faz Mas parte, mas a Evelyn, aqui a me gente, senti acolhida e sempre que feliz. vem, a gente vai, né? É porque o horário termina agora, porque senão a gente vai, porque são coisas, temas que realmente muito envolventes e a gente passa, às vezes, não há problema não de que passe um pouco, não. Mas, pessoal, para quem eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp, tá? Algumas pessoas também falando sobre o curso. A gente pode dar informação sobre o curso está aberto a inscrição. A ideia aqui não é nem vender curso, não é nada disso, mas como houve interesse e é bacana, né? Vale a pena. A gente passa as informações para quem quiser no privado, sem problema nenhum, tá? Agradeço a presença de todos que estiveram conosco, os que ainda vão estar, né? Que a gente sabe que muita gente assiste depois, né? E obrigado para todos e boa noite. Boa noite.